Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, hoje, no dia 12 de abril de 2022, finalmente foram divulgados os resultados do setor de serviços da economia brasileira referentes ao mês de fevereiro. Parece que a gente está vendo lá longe, as coisas correm tão rápidas nesse mundo e no nosso país, que quando a gente olha para fevereiro, parece que é lá longe, pensa em carnaval, se bem que carnaval foi em março, mas o fato é que os dados do IBGE, como instituto de pesquisa responsável, demora sim algumas semanas até alguns meses para serem realmente processados e gerarem resultados consistentes. Então, chegando com os dados de fevereiro, nós observamos o quê? A imprensa falou que caiu 0,2% em relação a janeiro. Mas eu digo o seguinte: comparar fevereiro em relação a janeiro é a mesma coisa que fazer uma comparação de boi com abóbora. Não tem nada a ver. Janeiro é um mês tradicionalmente de férias, na maior parte do Brasil, e fevereiro as pessoas estão retomando suas atividades normais. Só essa diferença já inviabiliza comparação de uma data em relação à outra. É quase a mesma coisa, resguardadas as proporções, é claro, de comparar as vendas de Natal com as vendas de finados, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são incomparáveis. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, se eu vou comparar fevereiro agora de 2022 com 2021, houve sim um crescimento do volume de serviços prestados de 7,4%. Em princípio, esse é um bom resultado, e olhando o gráfico que já está aí na frente, fica muito claro que esse bom resultado nada mais é do que um efeito de recuperação frente à pandemia. É o que eu chamo de efeito espelho. Olha só na parte anterior do gráfico ali, as barrinhas para baixo, é exatamente aquele momento onde vários estabelecimentos desse setor estavam fechados ou com restrição de funcionamento. Evidentemente, no momento em que libera, o efeito é contrário. Uma forte queda das vendas, quando não se pode trabalhar, ele é contraposto, no momento da liberação, é claro, pela forte recuperação do setor de serviços. Isso é o óbvio. O que dá para ver, além do óbvio, é que esse efeito espelho, nos últimos meses, ele vem desacelerando, ou seja, o efeito recuperação da pandemia está encerrando seu ciclo. E aí veio o grande desafio. Depois de encerrado esse ciclo, será que o setor de serviços vai continuar crescendo, vai ficar estável ou vai cair? Eu não estou muito otimista com isso em função da alta de juros. Agora, especialmente com a inflação de março, que superou 1,5%, é muito provável que o Banco Central, como eu falei outras vezes, cometa novamente o equívoco de aumentar mais a Selic, os nossos juros básicos. E vou reiterar, isso é uma grande besteira. Até nos Estados Unidos, a inflação tem batido recordes por conta desse cenário internacional. Lá a inflação tem sido fortemente influenciada, sim, pelo aumento do preço do petróleo e também pelo preço internacional das chamadas commodities agrícolas. Aqui no Brasil, o que pegou mais, e por isso foi mais forte a inflação, foi mais elevada, foi frustrações de safra de hortifruti granjeiros, em função das chuvas no Sudeste e seca na região Sul. Mas saindo um pouco desse papo de pandemia e olhando ainda o setor de serviços, é importante ver uma coisa que eu descobri hoje. Me baixou o espírito do cabeça de planilha e eu resolvi fazer uma indagação. Poxa, se eu tenho evolução do volume de serviços prestados no Brasil mês a mês, e ao mesmo tempo eu tenho evolução do faturamento desse setor em períodos idênticos, se eu comparar a evolução de um com o outro, eu vou estar sabendo se as margens estão aumentando ou diminuindo, em termos nominais, ou seja, não descontando a inflação. Mas também eu posso ter uma ideia disso e descontar a inflação. Aí vem a próxima ilustração que eu quero mostrar para vocês, que é muito interessante. Não é muito legal, não é muito positiva, mas é interessante e nos mostra uma questão fundamental do contexto dos últimos anos da economia brasileira, já que o setor de serviços corresponde a mais ou menos 70% de toda a riqueza que é gerada no país. Olha só, gente, em verde nós temos a inflação em 12 meses e a linha em azul é a evolução da margem bruta do setor de serviços como um todo. Nós podemos ver que em junho e julho de 2020
essa margem foi negativa. Olha a pontinha do gráfico ali. Isso significa que as empresas do setor tiveram prejuízo. Mas isso não é tão significativo, ali foi um pontinho, uma exceção, num período de quase 10 anos de acompanhamento dessa série histórica. O que me chama mais atenção é que a maior parte do tempo, a exceção foi apenas entre 2017 e início de 2018, a margem bruta do setor de serviços, mesmo sendo positiva, foi inferior à inflação. Isso significa o quê? Que em termos gerais, essas empresas prestadoras de serviço, elas estão gradativamente ganhando menos dinheiro por unidade de serviço comercializado, ou seja, queda de margem. Isso é importante porque mostra que, eventualmente, várias dessas empresas de serviços podem estar até operando no prejuízo sem saber. O produto não é uma coisa tangível, não é o que a gente possa tocar, não é um quilo de batata que o comerciante compra, depois vende e a diferença entre a compra e a venda é o lucro bruto. Não. O setor de serviços aqui não entra varejo, que é calculado de maneira diferente pelo IBGE, envolve predominantemente atividades de interação humana. Pode ser um barbeiro, pode ser um massagista, enfim, vários tipos de negócio que se enquadram nesse grande setor, nesse grande saco de gatos que é os serviços. E o que eu estou vendo aqui é que a margem bruta dessas empresas está caindo. E aí vão reclamar, os salários no Brasil estão caindo. Sim, a margem está caindo, sobra menos para pagar melhores remunerações. E o que está acontecendo aqui? Por que será que está caindo? Isso nós vamos ver em algum fora de curva nas próximas semanas, quando nós fizermos uma análise análoga no setor de comércio e se der no setor industrial. E o que está mostrando aqui de uma maneira muito resumida é que, pelo menos nos últimos 10 anos, tem sido cada vez mais difícil ganhar dinheiro no nosso país. E isso precisa mudar. As pessoas, quando ganham mais dinheiro, gastam mais, e quando ganham menos, gastam menos. Então, se é para aumentar o padrão de vida da população brasileira, essa linha azul teria que estar predominantemente acima da área verde, o que efetivamente não está acontecendo. E aí nós temos um problema pela frente que eventualmente nós vamos aprofundar aqui no Fora de Curva. E para encerrar o vídeo de hoje, eu queria falar um pouco sinceramente com vocês. Vamos ser verdadeiros, gente. Quando não tem ninguém olhando, quem de nós não se atreveu a comer um churrasquinho de gato ali do ambulante que fica no centro de uma cidade, perto de uma praça? Provavelmente cada um de nós já teve essa experiência, a não ser aqueles vegetarianos por convicção. E nós apelidamos isso de churrasquinho de gato, mas a gente sabe que não é verdadeiro, é só talvez para assustar a criancinha. Mas olha só o que aconteceu no Chile. Uma mulher lá em Santiago foi fazer essa nossa travessura de encarar um churrasquinho de gato, foi lá, pagou o espetinho dela, a pessoa assou o espetinho, entregou para ela, ela comeu o espetinho, ponto final. Acabou a história? Não, não acabou. Ela começou a se sentir mal, acabou indo para o hospital. Sabe o que ela tinha ali? Um rastreador de cachorro. E é óbvio como esse rastreador foi parar dentro do estômago dela. Se alguém está pensando, não, o ex-namorado pagou o cara do churrasquinho para colocar o rastreador, ela comeu o rastreador para ele ficar vigiando ela? Uma boa teoria, mas não foi isso. Ela pegou direto do churrasquinho. E aí vocês podem concluir da onde que veio a carne que ela comeu. Então, gente, vamos tomar assim cuidado. O nosso churrasquinho de gato, o apelido é folclore, mas a gente tem que ver muito bem as medidas sanitárias. Se lá no Chile, que a gente diz que é o lugar mais civilizado da América Latina, acontece uma chinelagem dessas, imagina o que não pode estar acontecendo aqui no Brasil, onde a fiscalização desses lanches de rua é praticamente nula ou muito pequena, dependendo da cidade. Vamos dar uma olhada para preservar nossa saúde. E eu vou dizer o seguinte, churrasquinho de gato já era. Agora é assado de perro, para quem me entende. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, botando like, compartilhe com a sua rede de contatos esse material e se inscreva aqui no nosso canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.